Olá, muito boa tarde. É um prazer estar de novo aqui, desta vez com o Rui e o Tiago Nunes, Rui Quinta, Tiago Nunes. Já nos conhecemos há bastante tempo e vamos falar sobre design thinking, strategic design e áreas próximas. Sejam bem-vindos ao segundo podcast do ISEG Executive Education, Innovation Code. Espero que gostem. Vamos tratar de um conjunto de temas que ouvimos falar muitas vezes, mas que se calhar muitas vezes também não sabemos muito bem o que é que eles significam, como é que podem ser aplicados, como é que podem ser treinados, como é que nós podemos aprender, e se calhar começava pelo princípio, pelas apresentações. Bom, eu sou o Paulo Soares de Carvalho, sou professor no ISEG, sou diretor executivo do ISEG MBA, sou responsável de pós-graduações, de programas executivos, um deles é o Future Strategic Design and Innovation. O Rui e o Tiago participam e estão presentes no ISEG MBA e também no Future Strategic Design and Innovation. E depois também tenho projetos muito na área onde eu trabalho já há cerca de 20 anos, que tem a ver com o futuro, tem a ver com esta ideia de pensar o futuro, trabalhar o futuro e ligá-lo com a inovação, a estratégia e o empreendedorismo. Tiago, se calhar podíamos começar por ti, claro. Breves apresentações, um bocadinho o vosso percurso para vos conhecermos um bocadinho melhor. Claro. Bem, antes de mais, obrigado pelo convite. Então, eu sou formado em Design de Produto pelas Belas Artes, e depois acabei por tirar pós-graduação também, curiosamente, no ISEG, em Strategic Design and Innovation, o que também me ajudou e levou para Berlim, onde fiz uma formação avançada em Design Thinking, e atualmente sou um dos sócios e Managing Partner na WIT Company, que é uma empresa de transformação pelo design. Ok, Rui. Alright. Eu sou o Rui, sou designer de comunicação, desenhava coisas muito bonitas, não sabia para quê nem para quem, depois comecei a fazer mais perguntas e entender mais sobre estratégia, e depois de ter feito várias coisas pelo caminho, acabei a encontrar-me com o Tiago em Berlim e a ter esse ano em Berlim a estudar Design Thinking, e no pós-curso, em 2011, acabei por abrir várias empresas em áreas distintas, e hoje apresento como design performer, não é? Porque gosto imenso de dar aulas em diferentes contextos e gosto destes microfones e de palcos, é uma coisa que me diverte. Muito bem, então eu vou começar pelo princípio. Bom, vocês são os dois designers de formação, existe e de profissão, portanto vocês são designers, podemos dizer, têm a formação de base, e desenvolvem, a vossa profissão é serem designer, mas não são um designer qualquer, e o próprio conceito de design foi evoluindo ao longo do tempo. A certa altura nós começámos a falar não de design apenas, mas de design thinking, o que remete para a importância de qualquer pessoa, em qualquer atividade, em qualquer profissão, em qualquer função, poder tirar algum tipo de vantagem ou de proveito se pensar como um designer. Ou seja, o que é, ou quais é que também são as diferenças entre o design thinking, vocês trabalham muito o design estratégico, e depois nós podíamos fazer outras declinações, mas começar um bocadinho por aí, na vossa percepção e na forma como vocês trabalham, como vocês pensam, como é que nós podemos explicar um bocadinho esta nebulosa de conceitos? Claro. Então, eu acho que muitas vezes nós também tendemos a usar, não é? Um bocado, ou a falar daquilo que tem sido um bocado também a própria evolução e estratificação do design e o papel que o design também tem tido junto das organizações, não é? E que muitas vezes é visto ainda como um adjetivo, não é? Ou seja, muitas vezes nós usamos o termo design para, de certa forma, adjetivar uma determinada coisa, um objeto, um serviço, o que seja. Num sentido muito estético, se calhar, às vezes. Exatamente. Mas cada vez mais se assiste ao papel do design enquanto a forma de conceber e de criar coisas, não é? E no limite é efetivamente isso, e a forma como nós olhamos para o design é de facto dessa perspectiva, a capacidade que nos dá de poder pensar e desenhar e conceber coisas, independentemente dessas coisas serem mais materiais ou imateriais, como o caso de serviços. O design thinking surge um pouco como uma abordagem ou a forma como nós podemos fazer isso, não é? No fundo suportado por um conjunto de princípios, e acaba por ser uma abordagem também suportada por um processo e que tem ajudado a trazer também alguma clareza, como tu referiste bem, aquilo que habitualmente é a forma de pensar dos designers, e de certa forma articular isso de uma forma muito mais clara também para as organizações, e a forma como conseguem entender o papel do design para ajudar de facto a desenhar os seus negócios. E de certa forma a parte do strategic design também acaba por se relacionar com isso, que acaba por ser a forma como o design tem a capacidade de influenciar e desenhar estratégias para as organizações, e enfim, que se desdobra depois
em tudo aquilo que uma organização pode conceber e pode desenvolver. Não sei se o Rui quer... Sim, eu acho que para além dessa sistematização, depois também tem importância o facto de ter sido partilhado, não é? Quase open sourceizado, se assim eu posso dizer, não é? Ou seja, o design é quase que usa o design thinking como forma de se expor ao mundo e de dizer a qualquer pessoa: tomem, estas são as nossas ferramentas, este é o nosso modelo de pensamento, estes são os nossos frameworks, estes são os nossos princípios, portanto tomem e apropriem-se e lá está, e passa muito essa mensagem de qualquer pessoa, que qualquer pessoa pode ser criativa, ou qualquer pessoa pode desenhar qualquer coisa, ou pode seguindo aquela formulação, o que na verdade depois também é um tema que nos deixa sempre muito sensíveis quando falamos em design thinking, porque a ideia da fórmula também é algo que nós gostamos de destruir, ou gostamos de questionar no final, porque também não chega, não é? É preciso acreditar. Deixa-me só pegar numa coisa que estavas a dizer, que no fundo era uma das questões que eu tinha para vos perguntar, que é o sucesso, se quisermos, o design thinking, esta questão de qualquer pessoa poder utilizar um conjunto de princípios, de conceitos, de ferramentas, de metodologias de design e aplicá-las a qualquer coisa, ao espaço, a produtos, a serviços, a conceitos, a experiências, ou quer que seja, de facto foi uma evolução extraordinária. Quer dizer, hoje em dia é mainstream, não é? E isto tem sempre um bocadinho uma faca de dois gumes, que é a sensação que dá às vezes é que eu faço aqui um brainstorming, mais uma sessão de ideation e mais não sei quando já estou a fazer design. E por outro lado, não, você tem que ter uma formação, você tem que dominar um conjunto de ferramentas, um conjunto de metodologias. Primeira questão, porquê é que isto se tornou tão popular? E entre o excessivo simplismo e o a complexificação abusiva de qualquer coisa que se calhar não tem que ser, como é que vocês olham para isto? Bem, para já eu acho que tem a ver com essa questão de é digerível, certo? Ou seja, tu consegues olhar para aquilo e entender muito facilmente como é que vais de A a Z, como é que resolves um problema. Eu acho que esse se calhar é a primeira coisa a dizer. A segunda, depois vamos ter que cortar e editar, porque entretanto tinha muitas coisas na cabeça, mas como almocei um bocadinho, me esqueci já. Uma boa transição. Foi boa, não? Foi. Não, mas pegando no que o Rui estava a dizer, não é? Ou seja, eu acho que de facto aquilo que o design thinking e no fundo esta popularização, não é? E o próprio termo remete para aquilo que é a forma como os designers pensam, ao fim e ao cabo, não é? E a forma como no fundo desenvolvem os seus projetos, mas que de facto, ou seja, aquilo que procurou foi de facto arrumar e organizar aquilo que muitas vezes acaba por ser um processo caótico, que é normal, de base criativa, não é? E muitas vezes estruturado, porque também aquilo que nós ou sobre o qual estamos a trabalhar muitas vezes também é altamente complexo e destruturado, não é? E existe muitas vezes nós termos que ir para a frente, voltar para trás, enfim. É muito iterativo. Exatamente, muito iterativo. E, no entanto, de facto, conseguiu-se, de certa forma, arrumar, processualizar, ou pelo menos conseguir demonstrar o que é que são, digamos, se calhar, as principais fases daquilo que é o nosso próprio processo mental, não é? enquanto designers, e conseguir, de certa forma, suportar isso com ferramentas de outras áreas e de outras disciplinas, seja a gestão, seja as ciências sociais, antropologia, sociologias, e, no fundo, trazer essa lógica mais estruturada, assenta em princípios e vá num processo base. Mas esse processo, as pessoas, eu estava a dizer há bocadinho que as pessoas às vezes, qualquer pessoa tem a tentação de dizer assim, eu fiz um pequeno curso no LinkedIn ou não sei, e já sei fazer design thinking. E não é verdade. Não é. Isto não é, quer dizer, existe de facto muita criatividade e alguma imaginação, uma abordagem holística, mas também existe muito trabalho, existe muita disciplina, muito rigor. Quer dizer, o vosso trabalho combina estas duas coisas e é preciso de facto dominar um conjunto de questões para poder entrar bem nesta área. Certo? E sobretudo existe também experiência, não é? Exige fazer e passar várias vezes pelo este processo de aplicar e de aprender, porque cada projeto tem também as suas digamos, questões, não é? E as suas complexidades, e muitas vezes exige também uma adaptação. E tu falaste bem que muitas vezes assistimos a esta simplificação extrema, não é? Em que de repente é isso, uma sala, vamos todos para uma sala, os post-its, estamos a fazer design thinking.
Esse é um risco, às vezes, de nós extremarmos demasiado para o lado processual, e em que aí o que estamos a fugir é daquilo que se calhar é o elementar, que é a mudança de paradigma e de mindset. Ou seja, mais do que adotar um novo processo, as organizações devem adotar uma nova forma de pensar e de olhar para a inovação e de olhar para os seus desafios e de olhar para a forma como querem fazer coisas no futuro. E isso exige, obviamente, trabalhar não só as competências das pessoas que estão nesse papel, bem como olhar para outras características da organização que facilitem e deem esse espaço. Não é? Nós muitas vezes falamos da importância do espaço físico, digamos assim. Obviamente hoje esse espaço físico também está a ser mudado e potenciado por outras ferramentas. Curiosamente, o espaço digital e as ferramentas como o Miro e outras vão sendo utilizadas e vão sendo basicamente populadas, não é? Com abordagens, ferramentas, instrumentos que vocês utilizavam e que utilizamos muito no espaço físico. Exatamente. Mas que cumprem de certa forma um determinado propósito, que é processo, trazer as pessoas, ou seja, facilitar de certa forma esse processo. E é isso, muitas vezes as organizações têm que se tornar mais facilitadoras deste tipo de processos de inovação. E isso não passa só por implementar um determinado processo, passa por, dotar as pessoas, capacitá-las para entender o que é esta abordagem e os processos subjacentes, mas depois criar as condições necessárias para que para que esse processo também consiga viver. Deixa-me só fazer-vos, não é uma questão, um comentário para vocês, para perceber, se vocês conseguem perceber o que é que esta pessoa me comentou a mim. Certo. Nós fazemos no programa do Futures, eu faço os primeiros 2 dias, ou seja, em termos do core do programa, portanto, scanning do ambiente, identificação de lidar com incerteza, identificar forças de mudança, construir cenários, explorar cenários, novas estratégias, etc. E vocês fazem uma segunda parte, aplicando o design thinking, o design estratégico, a um conjunto, podem ser produtos, serviços, conceitos, ou o que é que seja. Um dos nossos parceiros no Futures é o Volkswagen, a Volkswagen Software Development Center. E eles trabalham em Agile, Design Thinking, princípios básicos do Design Thinking, numa abordagem do espaço digital do grupo Volkswagen, em Lisboa. E eles trabalham em equipas da Agile, que têm cerca de 8 pessoas. E portanto, eles têm um Product Manager, têm um Designer, e depois são equipas de cerca de 6 a 8 pessoas, e eles dizem qualquer coisa do género. As pessoas, e os developers. As pessoas que nós temos mais dificuldade em contratar com qualidade em Portugal são os designers. Ou seja, vocês compreendem o que ele está a dizer? Eu acho que consigo designers com aquele tipo de capacidade. É isso. Não é designers há muito, com aquele tipo de capacidade sim, e com este tipo de capacidade de entrarem neste tipo de equipas e neste tipo de empresas. O que é que isto significa na vossa percepção? Bem, do meu ponto de vista, lá está, eu acho que isto remete para aquilo que também se tem assistido um bocado daquilo que é a própria evolução do papel do designer. Não é? E nestes temas, ou seja, aquilo que nós cada vez assistimos mais, o designer torna-se também um grande facilitador, não é? de processos e de construção, não é? De algo, sendo que com base nestas abordagens, a capacidade, lá está, de pensar holisticamente, estrategicamente, a capacidade de entender negócio e entender o lado humano, não é? Que é essencial. De facto, ainda existem algumas lacunas, muitas vezes naquilo que é ainda um pouco a formação de base de design, que é muito verticalizada. E às vezes um bocadinho muito centrada na questão da artística, não? Sim, ou esta questão depende um bocadinho das escolas, pois, eu diria. Há escolas que se calhar puxam um pouco mais por esse lado um pouco mais artístico ou conceptual, há outras que de facto já conseguem fazer uma maior aproximação também, e um lado até mais técnico, ou às vezes até demasiado técnico. Aqui eu acho que tem sobretudo a ver não só com essas competências, sejam mais conceptuais, ou mais artísticas ou técnicas, mas de facto de um pensamento também um bocadinho mais voltado para a estratégia, para o negócio e mais multidisciplinar, ou seja, ter a capacidade também de conseguir trabalhar com outros perfis e com outras pessoas que efetivamente também vão cumprir um papel diferente dentro do projeto ou dentro daquilo que está a ser construído, não é? E no caso da Volkswagen, eles fazem sobretudo desenvolvimento de software e de aplicações, e em que os projetos os produtos acabam por ser o resultado também de toda essa, digamos, toda essa dinâmica. Exato. Não é? Ou vocês trabalham muito com empresas. E portanto a experiência que vocês têm, o conhecimento do negócio,
o conhecimento dos processos das organizações. O conhecer as organizações também deve ter uma mais-valia, oferece-vos a vocês uma experiência, uma mais-valia, que às vezes até é difícil de uma pessoa que saiba o que é design thinking ou o que é o design ser capaz de o trabalhar. Mas a minha questão agora, eu gostava de fazer uma questão que eu acho que está no centro do design thinking, que é a questão da empatia. Pelo que eu sei, a questão uma das questões mais importantes é que vocês serem capazes de se colocar na posição do outro, do cliente, do utilizador, do consumidor, etc. Porquê é que isto é tão importante e como é que é possível conhecer, digamos que o outro, o user, o customer, ou agora fala-se um bocadinho na human centricity. Porquê é que isto é tão importante e como é que isto se pode trabalhar? Estás ótimo, pá. Vai. Segue, a sério. Vai, Rui. Queimei. 3 da tarde. Eu avisei, 3 da tarde não era o ideal. Não queria monopolizar. Porque é que isso é importante? Eu acho que... Não, o que é? Para já, o que é esta? Quando a gente fala em empatia, ou seja, termos porque é que começa por aí, não é? Termos a capacidade de nos colocarmos no papel do outro, não é? Tentarmos entender o outro em profundidade. É impossível, nós não conseguimos ser o outro, talvez um dia, mas para já aquilo que nós podemos fazer são exercícios que nos ajudam a estar naquele papel do que será o nosso potencial utilizador. Nós utilizamos um exemplo muito primário, ou falamos muito do primeiro projeto que fizemos em conjunto, em que não quisemos ir facilitar sessões de ideação a que chamávamos Design Thinking, mas quisemos fazer projetos. Quisemos fazer projetos de consultoria utilizando esse mindset, utilizando a metodologia, e aquilo que fizemos efetivamente nesse primeiro projeto foi passar algumas noites com esse nosso cliente a trabalhar no contexto, in loco, com ele, a entender como é que ele comunicava com os seus clientes, como é que eles punham o produto, como é que eles falavam entre si, e estar lá a carregar coisas, a mexer em coisas, a falar com eles, faz-nos entender a realidade e não apenas estar atrás de um computador a tentar adivinhar o que é que se passa naquele contexto. Portanto, é entender o problema a partir do contexto e das situações reais. Outros exemplos curiosos são exemplos relacionados com a área da saúde, em que já demos por nós muitas vezes em contexto hospitalar, em sala a assistir a cirurgias, por exemplo, um projeto relacionado com anestesia, que nós estávamos a tentar entender a partir da sala, e não do consultório, mas da sala mesmo, de cirurgias. Tivemos uma equipa que esteve a trabalhar um projeto relacionado com takeaway de uma grande superfície, então tivemos a equipa a comer comida de takeaway e engordámos todos para 1,5 kg num espaço de 2 meses. Presumo que isso não seja uma obrigação de quem seja trabalhar nisso. Não, mas há coisas muito curiosas. Mas é uma oportunidade. Os projetos, ou seja, na vossa forma de trabalhar, os projetos começam sempre aí. Ou seja, quando nós ouvimos falar no Double Diamond, ou seja, existe sempre esta noção de que é fundamental conhecer e começar pela expectativa, pelas necessidades, identificá-las, conhecê-las. E como é que isto, ou seja, para quem nunca fez ou está curioso, isto pode-se fazer de que maneira? Além dessas maneiras, existem ferramentas, existem instrumentos, existem formas de fazer? Ou seja, existem coisas específicas que se podem trabalhar? Então, é uma boa questão, porque, lá está, pegando até nos exemplos que o Rui estava a dar, não é? E ligando com a tua questão, muitas vezes aquilo que nós procuramos é, efetivamente, os projetos centram-se, ou seja, em nós entendermos esses comportamentos, essas necessidades, e para quem efetivamente nós estamos a desenhar ou ser o utilizador, ou possível utilizador da nossa solução, não é? Sendo que muitas vezes de facto usamos diferentes tipos de abordagem que também nos ajuda a ter um diferente entendimento. Nós falamos muitas vezes um bocado nesta lógica de triangulação de pesquisa, ou seja, em que usamos diferentes abordagens e métodos que muitas vezes até nos ajudam a identificar contradições, não é? Ou seja, sejam estas imersões, que muitas vezes são feitas pela própria equipa, sempre que possível, não é? Em que nós nos predispomos a estar e a tentar sentir e viver o contexto para o qual estamos a desenhar, seja, obviamente, no contacto com utilizadores, consumidores, enfim, futuros utilizadores, e isso pode acontecer por entrevistas, por observações, por shadowing, não é? Enfim, e é um pouco no cruzamento também destas abordagens e destas ferramentas que nós acabamos por retirar, digamos assim, um olhar também diferente sobre o contexto e o problema que estamos a estudar, e que nos ajudam depois muitas vezes a informar um determinado caminho estratégico e a perceber o porquê dos porquês, não é? Porque é que as pessoas agem de uma determinada maneira e o que é que isso significa então para o desafio que nós temos em mãos e o que é que isso significa então para aquilo que nós devemos fazer de futuro.
Ou seja, quando nós falamos naquela fase de abertura e depois de fecho, não é? Certo. Ou seja, no fundo... para identificar o problema. Certo. Porque a geração de ideias, etc., só vem numa fase posterior. Ou seja, as ideias surgem no primeiro dia, não é? Sim, claro, claro. É normal. Mas é a tentação de não ir logo, Exatamente. mergulhar dentro daquilo que nós achamos que é o que a organização ou o cliente ou o consumidor vai querer, não é? Sim. No fundo, o que isto nos permite é tomar decisões muito mais informadas, não é? Então, nós, como estavas a dizer, de facto, nesta fase inicial estamos a abrir aquilo que é o nosso entendimento sobre um determinado problema, não é? Por isso todas estas atividades de pesquisa ajudam-nos de facto a ampliar esse conhecimento e, claro, vai chegar um momento em que nós começamos a consolidar essa informação, fazer sentido, perceber no fundo o porquê dos porquês, e isso muitas vezes ajuda-nos a apontar alguns caminhos, não é? Alguns caminhos estratégicos que nós depois, obviamente, também, muitas vezes com o envolvimento do cliente, porque isso é importantíssimo, há um contexto e um conhecimento de negócio que por mais que a gente estude, não é? O cliente, ou seja, há todo um histórico que eles têm que nos ajudam também muito nesse processo. E de facto depois esse ponto de vista ou esse caminho mais direcionado também muitas vezes abrem uma vez mais espaço para nós pensarmos em soluções e pensarmos em caminhos alternativos que depois vamos procurando validar, prototipando, testando, enfim, é um processo contínuo. Sim. Vocês já trabalham há algum tempo nesta área. Uma das eu lembro-me perfeitamente dos slides que vocês apresentam sempre no Futures, que é aquela... Como é que o design, digamos que está presente em organizações. Muitas vezes não está lá presente e é subcontratado, e portanto é preciso fazer qualquer coisa e vais buscar um mercado. Às vezes existe uma pessoa qualquer que faz qualquer coisa dentro da organização, outras vezes existe uma task force ou um meio grupo, às vezes já existe qualquer coisa mais estruturada e o vosso, digamos que o vosso última imagem é a organização que tem uma cultura baseada em design. Podem só explicar um bocadinho isto. Claro. E como é que... E um bocadinho a vossa experiência. Para já, o que é que... Isto é verdade. Isto é verdade e existem exemplos disto, certo? Sim. Claro. É totalmente... Sim. E isso tem a ver com a própria evolução e maturidade do design em determinados contextos. Claro. Ou seja, o contexto norte-americano, obviamente, se calhar está num nível de maturidade diferente dentro de vocês também já devem ter passado, ou seja, os últimos 10 anos, ou seja, vocês devem ter assistido também em Portugal a mudanças importantes. Totalmente. E eu acho que estamos também, se calhar, ou estamos a assistir a algumas mudanças que já apontam ou que procuram apontar um bocadinho para este último estado, não é? De design enquanto elemento cultural, quando vemos algumas grandes organizações, não é? Ou seja, grandes corporates, a criarem, digamos, os seus centros de inovação, tendo por base também muito daquilo que são princípios de design thinking ou este tipo de abordagens, e em que procuram depois começar a alargar isso para toda a organização, ou seja, sair dentro do espectro daquela área, mas de facto ter a capacidade de inspirar depois outras áreas dentro da organização. E esse tem sido um pouco o caminho, não é? Ou seja, cada organização, de certa forma, se calhar está num nível de maturidade diferente e, como tal, acaba por recorrer ao design de forma diferente, não é? Ou seja, de facto subcontratando, ou empresas que começam a criar os seus primeiros departamentos ou as suas primeiras áreas e depois, de facto, assiste-se cada vez mais. Eu acho que o mundo das startups tem sido um pouco um exemplo, se calhar, um pouco disso. Muito inspirado também, se calhar, por outras grandes organizações, como a Google ou a própria Apple, não é? Que conseguiram, de facto, criar e chegar um bocado a esse patamar de o design enquanto um fator cultural. E estamos a falar de founders que são eles próprios também, sim. Designers? Exatamente. Ou seja, no caso do Airbnb, por exemplo, agora não me recordo, pelo menos um dos founders era designer, era um designer de produto, e isso acabou por ser, obviamente, também, se calhar, importante e diferenciador para a forma como o Airbnb também evoluiu, não é? E o cuidado e a atenção que sempre demonstrou na experiência do utilizador, por exemplo, não é? E na forma e na importância dessa experiência. Mas sim, o caso do Pinterest, a mesma coisa, também tem um design founder, ou seja, ou pessoas, o SlideShare, se eu não estou em erro, tem uma pessoa ligada ao Human Computer Interaction, que já traz, de certa forma, também um pouco estes princípios. E depois temos aquelas empresas tipo as IBMs da vida, as grandes empresas que essas estão a ter uma estratégia interessante. O caso da IBM, que
quer se tornar ou tem essa ambição, apresenta exato como a maior agência de design do mundo. Que é uma coisa extraordinária. Há 20 anos era impensável. Como é que é possível? Ninguém associava, não é? IBM, a empresa de designer ou a maior empresa de design do mundo, mas a forma como eles têm feito é uma estratégia também, que é, no fundo, seja adquirindo empresas de design, seja contratando massivamente designers para dentro da organização, que é uma forma, obviamente, também de acelerar esta mudança cultural, não é? Ou seja, nós podemos capacitar as pessoas que já temos na nossa organização, ou então podemos trazer também pessoas que já partilham e que já têm esse mindset para, no fundo, inspirarem as pessoas. Mas é possível dizer que o design e o design thinking, digamos que instila um determinado tipo de cultura empresarial? O que é que isto é o que exatamente? Ou seja, estas coisas que vocês estão a falar, ou seja, a empatia, a iteração, o estar continuamente a fazer brainstorming ou ideations, isto pode ir para além destes exercícios, destes processos e fazer parte de uma coisa maior que nós começamos a dizer que é tipo uma design culture dentro de uma organização? Sim, eu acho que a vontade de fazer as coisas de forma significativamente diferente, acho que é um critério fundamental, ou seja, isso estar em cada uma das pessoas da organização, essa vontade de mudar, de arriscar, a ideia da colaboração, ou seja, quando nós falamos em colaboração, falamos em diversidade de pensamento, diversidade de perfis, diversidade de pessoas que se juntam à volta de uma mesa para criar coisas novas, não é? E aí a importância de ter diferentes perspectivas, porque se pensarmos todos da mesma maneira, se agirmos todos da mesma maneira, não conseguiremos fazê-lo. Portanto, eu acredito que o design defende este papel de agregar pessoas que pensam de forma distinta. Já agora só uma nota que eu gostava, tenho uma curiosidade grande em saber. Vocês têm uma experiência grande ao nível da aplicação do design a diferentes tipos de clientes, de aplicações. Que tipo de coisas é que vocês trabalham? Ou seja, qual é que é o leque, a amplitude de projetos que vocês têm? Vai de empresas que fabricam produtos industriais, etc., serviços, produtos de software, apps. Ou seja, vocês trabalham com um espectro muito grande de clientes e de aplicações, certo? Eu começava só por uma história muito simples, que foi... Eu tive uma conversa curiosa com um cliente nosso no final do ano passado e no final do almoço perguntei-lhes: mas porquê que vocês nos contratam? E a resposta foi: quando temos um problema muito complexo e não sabemos o que fazer com isto, vamos falar convosco. Esta foi a resposta. O que na verdade não explica aquilo que nós fazemos, não é? Mas eu vou voltar à questão da empatia. Há pouco estavas a falar de empatia, depois o Tiago pega aqui a linha e fala um bocadinho sobre esse projeto do BUPI que nós estamos a fazer com o Governo de Portugal, que foi: nós acabamos a desenhar um algoritmo e um conceito para um algoritmo, mas começámos no terreno, no território, com um senhor chamado Júlio, a observá-lo, a colocar uma pedra para definir os limites do seu território. Ou seja, nós partimos do comportamento, partimos da pessoa para um objeto, um output de projeto que muitas vezes é intangível, muitas vezes é muito complexo, muitas vezes tem um contexto muito mais ligado ao digital, neste caso, como solução. Essa parte, por exemplo, ir à procura ou seja, ir falar com as pessoas, colocarmos no sapato das pessoas, percebermos a cultura, esta questão tem muito a ver com esta abordagem etnográfica que está na base muito da fase inicial de research que é suposto fazer, não é? Sim, sim. E no nosso entender é crítico, não é? É crítico. Porque, lá está, nós estamos a conceber algo, estamos a desenhar algo. Nós podemos sempre fazê-lo com o melhor das intenções, não é? Porque achamos que é aquilo que as pessoas precisam. Mas se nós, e na grande maioria dos projetos, não é? Nós não vamos ser os utilizadores, ou podemos não ser. Lá está, temos que entender efetivamente para quem é que estamos a desenhar e, sobretudo, e ainda mais importante, quando são realidades que são de facto muito distantes da nossa, não é? E daquilo que é a nossa experiência. Este exemplo que o Rui estava a dar é claro nesse sentido, não é? Ou seja, um projeto tem a ver com a gestão do território, propriedade rústica, que foi um projeto piloto que foi iniciado na zona interior do país. Uma vez mais, é uma realidade muito diferente daquilo que nós estamos habituados, vivendo e trabalhando em Lisboa, não é? Ou seja, é preciso perceber quem é que são estas pessoas, quem é que são estes proprietários, e perceber o que é que são as suas dores, não é? E o que é que são as suas motivações,
E isso só o conseguimos fazer estando lá, não é? Interagindo, percebendo as dinâmicas locais, percebendo todo um legado histórico também e relações emocionais que as pessoas têm, ou mais emocionais ou mais racionais. E eu diria que um projeto completamente diferente deste foi um projeto que nós fizemos em conjunto. Ainda eu estava como diretor municipal de Economia e Inovação na Câmara Municipal de Lisboa, que foi lançarmos o desafio como é que nós podemos criar, digamos que, um ecossistema, tornar um ecossistema empreendedor da cidade de Lisboa, com todas as startups, os founders, as incubadoras, os aceleradores, os espaços criativos, etc. Como é que nós podemos trabalhar isto, não é? E desenvolvemos uma identidade, uma marca, uma plataforma, uma comunidade, quer dizer, uma coisa completamente diferente. Claro, e aí também o vosso trabalho foi ir para dentro e saltar para dentro do ecossistema e trazer as pessoas. E essas pessoas foram uma parte substancial de tudo aquilo que aconteceu no meio da falaste em outputs distintos, não é? Disseste marca, plataforma, estratégia. Exatamente. Aqui falamos de uma visão para o território. Podemos desenhar serviços, podemos desenhar produtos, sendo que os mecanismos ou a atitude que nós colocamos nesses projetos é muito semelhante. Independentemente do output, aquilo que tu esperas é ouvir, seres curioso relativamente às coisas, estás atento, envolver as pessoas, trazer pessoas distintas, teres uma capacidade de pensar não apenas criativamente, mas com muita profundidade sobre aqueles temas e encontrar soluções, sem ires com um pré-conceito, ou neste caso com uma pré-solução, com um produto já criado que tu estás a tentar vender a alguém. Tu vais efetivamente open-minded, ouvir com atenção e perceber along the way, durante o projeto, qual é a melhor solução ou que solução é que é necessária para resolver aquele problema complexo. Olhando um bocadinho para o futuro, do que é que vai ser o futuro do design thinking, destas áreas onde vocês trabalham, a sensação que me dá, pelo menos a forma como eu olho para estas áreas, é que elas estão, digamos que, estão-se a clusterizar, e há aqui uma nebulosa de temas, de áreas, de domínios, que, sendo diferentes, têm pontos de contacto muito grandes. Ou seja, por exemplo, todas as ferramentas e todas as abordagens ao nível do empreendedorismo, são os Business Model Canvas, o Lean Startup, há um conjunto de princípios que são próximos, e alguns até são exatamente os mesmos. Quando nós falamos em Agile, quando falamos em inovação, aliás, quando falamos em foresight, em scenario planning, em análise de tendências, há aqui um conjunto de áreas que, sendo diferentes, se tocam e formam é como se fosse uma espécie de um grande cluster que se vai formando. E aquilo que na minha opinião eu acho que qualquer pessoa, qualquer profissional, mesmo não sendo um designer, mesmo não sendo não querendo ser um founder de uma startup, mesmo não sendo um futurista, ou mesmo não sendo um tipo que esteja a trabalhar num projeto qualquer em Agile, qualquer pessoa deve ter um conjunto de competências. Estas devem ser cada vez mais competências fundamentais para um profissional. Tal como saber o que é código, ou saber as bases de data science, etc. Da vossa percepção, o que é que grandes oportunidades que vocês veem e grandes coisas que vocês possam perceber que estão a acontecer e que possam vir a acontecer no futuro do design, e também alguns desafios que vocês acham que possam ser interessantes sobre a vossa profissão, sobre o que vocês trabalham e sobre esta área? Bem, eu acho que primeiro posso dizer que nós nos apresentamos hoje como Transformative by Design, e a palavra Transformative não existe por acaso, acaba por ser um subset, ou seja, quase uma subdisciplina do design, que se propõe a resolver problemas sistémicos, de grande dimensão, de grande complexidade, onde nós assumimos que não conseguimos resolver tudo. Efetivamente temos a capacidade de controlar, de ter handles. Vai um bocadinho ao encontro daquilo que estavas a dizer, que é quando as pessoas não sabem muito bem como é que vão lidar com uma questão que é complexa, mas que precisa de uma solução, vão ter com vocês. Exatamente. E essa solução, tipicamente, não é uma solução. São várias soluções. É um ecossistema de soluções, que pode ser sobre serviço, pode ser sobre o produto, pode ser sobre geração de valor para essa organização, ou como é que essa organização é capaz de gerar valor para as pessoas com quem interage, ou para o contexto. Pronto, eu acho que a palavra contexto aqui assume um papel mais interessante, que é, já falámos muito aqui nesta conversa, em Human-Centered Design, não é? User-Centered Design. Efetivamente, eu não sei se isso é uma evolução, mas é uma discussão muito presente ou muito de futuro. Não é? Ou seja, nós também costumamos dizer what we care for is everyone's business. Significa que qualquer decisão que eu hoje tomo, quando olho para uma pessoa, quando olho para um comportamento, não deve considerar apenas o meu interesse enquanto pessoa, mas deve considerar o interesse da minha equipa, da minha organização e do impacto que a minha organização tem na sociedade e nas coisas à volta. E sim. no extremo, no planeta e em tudo o que está a acontecer. Human, planet,
Planet-centric design, sim. Pronto, systemic design, e quando falamos em systemic User design... o user and customer é muito limitativo ainda. É muito business, eventualmente é excessivamente... Ou seja, olhando isso como ponto de partida, de certa forma está logo a definir um pouco o que é de facto o âmbito. O âmbito daquela iniciativa, daquele projeto. Exatamente. Porque já pressupõe que existe efetivamente ou um cliente ou um utilizador, não é? Quando falamos de user. Deixa-me só dar-te, por exemplo, um exemplo que eu acho que hoje em dia está muito em cima da mesa, que é aquilo que pode acabar, partir ou transformar uma grande empresa como o Facebook, neste caso que chama-se Meta, não é a incapacidade ou a falta de user centricity. Eles são incrivelmente user and customer centricity, até excessivamente bem-sucedidos nessa área. Aquilo que pode fazer com que aquela empresa tenha problemas são questões de valor, questões de ética e questões de propósito. E nesse sentido acho que joga tudo um bocadinho... Não, a questão é, quando tu levas o entendimento do comportamento ao extremo, não é? Quando trazes behavioral economics ou trazes neurociências para o tema e não apenas observação e não apenas etnografia, antropologia, não é? Para o tema, como nós fazemos, trazes uma dimensão, numa escala quantitativa também, não apenas qualitativa, tu consegues... prever muita coisa, ou seja, Dan Ariely diz, nós somos previsivelmente irracionais, mas o que é um facto é que nós conseguimos prever muito daquilo que nós fazemos, nós já nos conseguimos entender muito bem, tanto que desenhamos máquinas que nos tentam vender aquilo que nós não precisamos de comprar, por exemplo. Ou seja, estamos a desenhar coisas que nós achamos que nos vão fazer bem, mas no extremo acabam por nos fazer mal. Pronto, isto parece que está aqui um loop muito interessante, esta dimensão. Mas isto para dizer que isso nos fere, não é? A longo prazo isso é uma coisa que nos fere, ou seja, quando eu estou nesse loop de me tentar vender a mim uma coisa que eu não tenho o desejo de comprar, ou que eu posso eventualmente ter o desejo de comprar, na verdade eu não olho à volta, eu estou só focado no comportamento, eu estou só focado no user centricity, user centricity, estou focado naquele utilizador e a pensar no comportamento dele e não no impacto que a decisão que ele toma de comprar alguma coisa ou de interagir com uma coisa tem no seu contexto, no seu universo, no universo familiar, societal, planetário, etc. Tá bem? Por isso é que nós sentimos que é uma discussão útil, sentimos que foi muito útil o Design Thinking, nós temos formação densa em Design Thinking, mas se calhar estamos no topo da lista das pessoas que de alguma forma também, tal como sabem explicar quais são os benefícios, também sabem explicar que muitas vezes a cegueira, ou olhar para isso de uma forma obsessiva, também pode ser preocupante, não é? What we care for is everyone's business. Todas as decisões que nós tomamos têm efetivamente um impacto nas coisas à nossa volta. Exato. Não, acho que esta capacidade de... Porque ainda por cima são áreas que lidam com questões complexas e que estão em grande transformação. O contexto onde nós estamos a viver é de facto um contexto de grande transformação, de grande incerteza, de grande turbulência. E precisamos de princípios, precisamos de abordagens, disciplinas ou indisciplinas que nos permitam libertar-nos às vezes de coisas que achamos que têm que ser assim, porque foi assim que nós aprendemos, ou é assim que deve ser porque alguém nos diz que deve ser assim. Eu acho que grandes desafios à frente, eu acho que neste caso vocês estão no centro de um conjunto de questões que vão ser muito interessantes de trabalhar. Já não temos tempo, mas a questão da inteligência artificial, a questão do data science, a forma como influenciam o comportamento dos consumidores. Total. Ou seja, e portanto, se eu vou à procura do comportamento do utilizador ou do consumidor e ele já está biased por um conjunto de algoritmos, será que eu não estou a entrar num outro loop diferente daquele que o Rui estava a dizer? Claro. Portanto, acho que há um conjunto de questões que são muito interessantes. E que... Tu disseste uma coisa linda agora, não sei se tu percebeste que foi, e se calhar podemos, não sei se foi isto que tu disseste, mas a minha interpretação é o design é talvez a disciplina mais indisciplinada. Gostei disso. Não, eu acho que tem, e acho que tem que ser aberta, não é? Eu acho que é um bocadinho, tem muito parecido com outra disciplina, outra indisciplina intelectual, que é o foresight, os futures, que não vivem sozinhos, quer dizer, não faz sentido trabalhar sozinhos, não é? Rui, Tiago, foi um prazer. Gostei imenso desta conversa. Muito obrigado a todos. Foi o segundo episódio da série de podcast do Executive Education, Innovation Code, e vamos continuar, vamos ter mais e esperemos que tenham gostado. Muito obrigado.